Fala, nação celeste, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Bora lá conferir comigo as principais notícias do nosso Cruzeirão. Carrascal manda recado antes de Flamengo versus Cruzeiro e causa preocupação para Leonardo Jardim. E Fabrício Bruno, que é convocado por Ancelotti e defenderá a seleção em amistoso às vésperas do Clássico. E Caio Jorge fica de fora da lista de convocados da seleção brasileira e tem explicação de Ancelotti. Então, bora lá ficar comigo até o final desse vídeo e acompanhar todas essas notícias do nosso cabuloso. Mas antes, aquele pedido sempre importante. Se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreva, deixe o seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Lembrando, o nosso canal é feito de torcedor para torcedor. Notícias de forma simples, descomplicadas, daquele jeito bem facinho, bem maroto, para você ficar por dentro de tudo, de todos os bastidores da Toca da Raposa. Então, cola lá comigo para mais uma resenha. Pessoal! Então, após tropeçar na rodada passada e perder por 2-0 para o Vasco da Gama, o nosso cabuloso vai encarar um jogo muito complicado pela 25ª rodada. Nessa quinta-feira, às 8h30 da noite, o Cruzeiro vai receber o Flamengo, né? Na verdade, o Cruzeiro que vai lá no Maracanã para enfrentar o Flamengo em jogo dificílimo, meu povo. Pessoal, e na minha opinião, né, esse jogo vai ser um divisor de águas, né, em busca desse título do Brasileirão. Se o Cruzeiro ganhar, é claro, remanesce aí, né, mantém acesa a chama da esperança na busca aí por esse Campeonato Brasileiro. Agora, se perdermos, pessoal, já dá uma esfriada, já vem aquele balde de água fria e fica aí, vamos dizer assim, um pouco mais difícil a busca por esse tão sonhado título do Brasileirão. E vale lembrar, pessoal, que das duas únicas derrotas do Flamengo na competição, uma foi para o time aí do nosso cabuloso, né, no nosso time de Leonardo Jardim. No jogo do primeiro turno, no Mineirão, Caio Jorge e Gabigol marcaram aí na vitória do Cruzeiro por 2-1. Agora, como já está 4 pontos na frente do Cruzeiro e ainda possui um jogo a mais, uma vitória do Flamengo no confronto direto pode aí, como eu falei, complicar muito a vida do Cruzeiro. Então, vamos ver aí o que disse, né, a projeção do meia Carrascal, né, do Flamengo para este confronto. Olha o que ele disse, abre aspas. Mais uma partida difícil. Nós estamos nos preparando super bem para esse jogo importante. Temos que seguir trabalhando com humildade e respeito. Vamos entregar tudo e brigar pelo resultado. Só trabalhando vamos encontrar o sucesso adiante. A equipe vem treinando bem e isso se pode ver no que temos mostrado em campo. Fecha aspas, afirmou o colombiano em coletiva. Como foi mencionado, né, pessoal? O Cruzeiro está passando por um momento de afirmação. E caso não consiga evitar a derrota, deve ficar aí, né, bem distante, né, esse sonho, a esperança de conquistar esse título do Brasileirão. E vale lembrar, pessoal, que o Cruzeiro também está na semifinal da Copa do Brasil. Quer dizer que mesmo que não consiga, né, acompanhar aí, né, o ritmo do Flamengo e acabe perdendo, o Cruzeiro ainda vai ter muitas chances de conquistar um troféu importante ainda nessa temporada, né? Que é a Copa do Brasil. E, né, depois de ficarmos suspensos aí diante do Vasco da Gama, os jogadores Vidalba e Gabigol voltam a ser relacionados para esse jogo do Flamengo. E outro nome que está de volta é o de Luiz Sinisterra, que retorna após estiramento muscular na coxa direita. E a bola rola amanhã, pessoal, às 8h30 da noite, no Maracanã. E vamos com tudo aí, em busca de mais 3 pontinhos. E as notícias também, pessoal, em relação à convocação da seleção brasileira, né? Fabrício Bruno, que é convocado por Ancelotti e vai defender a seleção aí às vésperas de Clássico. O técnico Carlo Ancelotti convocou nesta quarta-feira os atletas da seleção para os amistosos contra a Coreia do Sul e o Japão. E o nosso zagueiro Fabrício Bruno foi chamado mais uma vez pelo italiano e será opção para os compromissos preparatórios para a Copa do Mundo. Na sexta-feira, às 8 horas, o Brasil vai visitar a Coreia do Sul em Seul, enquanto o duelo contra os japoneses
em Tóquio será no dia 14, às 7h30 da manhã. E após o fim das eliminatórias, Ancelotti comandará a seleção brasileira pela quinta e sexta vez. Ao todo, foram 2 vitórias, um empate e uma derrota desde que sumiu a seleção brasileira, com 58,33% de aproveitamento. Agora, né, a nossa diretoria terá que se preparar para ter o zagueiro em campo em mais um clássico contra o Atlético Mineiro. Depois de atuarem na manhã de terça, né, no dia 14, o jogador terá que atravessar o mundo para o duelo válido pela 28ª rodada, né? O clássico que será realizado no dia 15, quarta-feira, às 9h30 da noite, na Arena MRV. Ou, né, Toca 4, se você preferir. É, pessoal. E essa é a segunda vez que Fabrício Bruno é convocado pelo Ancelotti. Na lista passada, o zagueiro foi chamado e atuou como titular na derrota por 1-0 para a Bolívia em El Alto, partida válida aí pelas eliminatórias da Copa do Mundo. E apesar do revés, o nosso xerifão teve atuação segura e deixou aí uma boa impressão. É, pessoal. E tem também a questão de Caio Jorge, pessoal, artilheiro do Cruzeiro, que ficou de fora aí da lista de convocados da seleção brasileira. O atacante Caio Jorge terá que esperar um tempo maior para voltar a vestir aí a camisa da seleção brasileira. O centroavante foi poupado da convocação aí do nosso técnico Carlo Ancelotti para esses 2 amistosos neste mês, né? E havia aí uma grande expectativa de que Caio Jorge fosse chamado novamente por Ancelotti, tendo em vista que o atleta esteve na última lista aí da seleção. Caio Jorge, que foi chamado para os jogos contra o Chile e Bolívia na ocasião, e entrou em campo aí no primeiro dos 2 duelos. Lembrando que Caio Jorge machucou, né? Foi diagnosticado com uma lesão e deixou a delegação aí liderada por Ancelotti. E então fica aí, né, essa expectativa da estreia de Fabrício Bruno, né, a reestreia, vamos dizer assim, na seleção ao comando aí de Carlos Ancelotti. É, pessoal, e vai com tudo aí Fabrício Bruno para poder, vamos dizer assim, representar o nosso cabuloso rumo aí, né, aos jogos da eliminatória. Lembrando que o duelo contra o Japão é véspera de clássico do Cruzeiro contra o Atlético. Esse jogo que vai ser pela 28ª rodada. Então o Cruzeiro, provavelmente aí, a nossa diretoria aí, vai fazer aquele bem bolado de logística para trazer Fabrício Bruno a tempo para jogar esse clássico lá na Arena MRV ou Toca 4, né, se você preferir. Então é isso, pessoal, o Cruzeiro que segue firme e forte. Amanhã tem Brasileirão, Cruzeiro versus Flamengo, Flamengo versus Cruzeiro. Vamos com tudo aí para buscar esses 3 pontinhos e manter vivo, manter acesa essa chama aí, né, esse sonho de conquistar o Brasileirão de 2025. Então é isso, pessoal. Ficamos com mais um vídeo por aqui. E aproveita e peça encarecidamente, ó, se você, meu amigo, minha amiga, ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, deixe seu like, seu comentário e participe conosco aqui das nossas resenhas. Espero ver você no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.